Olá, sejam bem-vindos ao Bahia da Gente. Ela nasceu em Salvador, em Piripiri. A educação dentro da sua casa foi diferente de muitas mulheres da sua geração. A educação sexual sempre esteve presente, o que lhe deu certa independência, só que assim como muitas mulheres, desenvolveu crenças como nenhum homem presta, nunca vou casar. Teve passagem em vários veículos de comunicação da Bahia e de São Paulo também, em alguns deles como repórter de TV. Reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho com desempenho no relacionamento e inteligência emocional. É idealizadora de alguns métodos focados no prazer feminino, de uma forma leve, trata assuntos que sempre foram verdadeiros tabus. Atualmente vive em Portugal e é CEO do Instituto de Desenvolvimento Humano e Sexualidade, o Women's Inspiration. Suas palestras já impactaram mais de 100 mil pessoas no Brasil e em Portugal. Vamos bater um papo com a jornalista, sexóloga, treinadora de inteligência emocional, casada e apaixonada pela cachorrinha Lua, Aline Castelo Branco. Aí, falei tudo certinho? Falou, tudo ótimo, menina. Foi um bom resumo, assim? Foi bem bacana, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Que bom. Essa casa que também é minha, já foi minha, enfim, é um prazer imenso. E a cachorrinha? Lua, tá maravilhosa, adoro, tá lá, tá em casa, deixei, enfim. Aline, a gente vai falar um pouquinho de sua trajetória. Bora. Já que você falou aqui em casa, você trabalhou aqui na Assembleia Legislativa, né? Trabalhei, fui assessora da deputada Luísa Maia, né? Ela que lutou muito pelas causas feministas, né? Pela mulher e tudo, então tinha tudo a ver comigo. E foi um ano maravilhoso. Eu acho que a gente revolucionou muito essa casa aqui, viu? Eu também acho. E pelos comentários, quando eu fiz assim, eu vou entrevistar ali, mentira, vai mesmo. Cuidado, ela é danada. Foram vários comentários. Foi. E assim, foi uma experiência muito bacana. Eu já venho da política, minha família é política, né? Meu avô foi vereador por muitos mandatos em Salvador. Chegou a ser prefeito também, numa época em que vereador nem ganhava dinheiro, né? Ele só estava ali para cumprir um mandato e para ajudar a população. Então, cresci nesse meio político, sempre gostei de política, sempre gostei de debater. E pronto, e além de trabalhar nos veículos de comunicação daqui, eu era assessora dela, então eu estava aqui, por isso que eu digo que a casa eu já conheço muita gente. Isso é maravilhoso, então sinta-se em casa. Me sinto Vamos mesmo. falar do seu início. Vamos lá. Da trajetória. Que hoje, quando você olha assim, como tudo começou. Ah, línguas, aquele corredor, velho corredor, até mesmo daqui. O quê? Que língua, mulher? Calma, boas línguas. Então, há coisas falantes, vamos mudar o termo, que diga assim, tudo começou quando a Aline ficou chateada e ela teve um relacionamento com a pessoa. E você falou isso, foi numa rádio? Como é que foi isso? Foi. Eu sempre quis ser jornalista na minha vida, né? Então, eu me lembro... Já contei essa história também. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, meu avô, ele estava concorrendo a candidato a vereador. E naquela época o voto era voto manual. E a gente tinha que contar os votos. Então, a gente ia para a área da Coca-Cola, ele colocava as famílias, que chamava fiscal e tal. E eu era uma das fiscais, com 13 anos de idade. E aí, lá na porta, no meio da madrugada, ali na porta da Coca-Cola, a gente estava no intervalo de contagem de votos. E aí, a TV Bahia estava com a unidade móvel, né? A UM, lá fazendo transmissão ao vivo. E quem estava lá fazendo transmissão era a Wanda Chase. Ela estava com o microfone e tal. E eu, com 13 anos, me encantei com aquilo. Eu falei, eu quero ver o que é aquilo. Vou lá amanhã ver, não sei o quê. Aí fui, entrei no carro, falei, posso ver o que é isso? Aí comecei a olhar. Aí vi Wanda com o microfone na mão e falando. E eu, muito questionadora eu sou, né? E eu comecei a perguntar o que era aquilo e tal. Aí eu voltei e falei assim, eu quero ser aquilo. Eu não sei o que quero, mas eu quero ser aquilo. E eu já estava na minha cabeça que eu ia trabalhar em televisão desde o momento em que eu vi aquela cena da TV Bahia, com a Wanda com o microfone e fazendo a cobertura. E aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. Aí eu fui estudar jornalismo, com 17 anos de idade eu passei, fui para a faculdade, e aí eu não parei. Eu falei, bom, vou mudar o mundo com jornalismo. E aí eu passei por vários veículos de comunicação aqui, né, da Bahia, todos eu passei, rádio, televisão, como apresentadora e repórter. E aí chegou um momento que eu estava muito cansada de trabalhar em televisão, porque é uma vida louca, você não tem vida, você trabalha de domingo a domingo. E assim, eu sou muito dedicada ao que eu faço. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser jornalista, ia trabalhar em televisão, eu quis aquilo. Então, assim, com 18 anos eu já estava trabalhando em televisão. Que maravilha. 18 anos. Com 22 anos eu tinha ganhado meu primeiro
prêmio como repórter nacional. Era um prêmio Banco do Brasil, com a reportagem Assalto a C&A. Então, uma menina com 22 anos, saindo ali da faculdade, eu estava começando minha pós-graduação, você ganhar um prêmio Banco do Brasil, eu me lembro que a gente ganhou R$3.000. R$3.000 naquela época era milhões, né? Certeza. Porque, tipo, eu ganhava na TV R$600. E aí você ganhar um prêmio de R$3.000, meu Deus, eu estava assim em outro mundo, né? Sim. Então, eu sempre fui muito dedicada. E eu falei, eu vou investir nessa carreira porque eu quero. O meu objetivo era cobrir uma Copa do Mundo e uma guerra. Falei, eu vou morrer se eu cobrir uma Copa do Mundo da guerra. Aí pronto, eu fiquei 20 anos nesse processo, eu já estava cheia, eu não conseguia namorar, né? Eu não tinha namorado. Eu só tinha aqueles peguetes, né? Final de semana, eu saía. Sim. Não tinha nada fixo, por quê? Eu trabalhava na televisão, trabalhava na rádio e de noite eu ainda inventei de ser professora universitária, de dar aula. Não tinha vida, na FTC e na Faculdade da Cidade. Eu não tinha vida, eu saía de casa 5h30 da manhã, e só voltava 11 horas da noite. Então, eu já estava acabada para eu sair. Era muito difícil eu ter um relacionamento fixo. E aí, chegou um dia que eu me envolvi com uma pessoa do ciclo do meu trabalho lá, era meu diretor de TV, e eu era apresentadora de um programa. E aí, eu comecei a ficar famosa, né, no ciclo. E, na verdade, era o programa do Se Liga Bocão. Então, era eu, Zé Eduardo e Zé Bim. Sim. E aquilo ali me despontou na Bahia, a gente começou a ficar muito famosa, era o trio famoso da Bahia e tal, e ficou... E aí eu comecei a me envolver com esse colega de trabalho. E eu fiquei apaixonadíssima. Eu falei, nossa, eu vou casar. Aí comecei a me dizer, tudo ali, trabalhar junto, né? Não precisa não é? Aí comecei a me iludir, vou ficar apaixonada. Isso com 26 anos de idade. E aí eu me entreguei a essa paixão. Beleza. Só que foi uma frustração amorosa terrível, né? E como toda mulher passa, acho que todo ser humano já passou por uma frustração amorosa. E eu vivi aquilo, só que eu não sabia como lidar com aquilo. Então, eu tive depressão, eu tive que tomar remédio para depressão, um monte de coisa. E eu não conseguia terminar aquele relacionamento que estava sendo muito tóxico. Eu nem sabia, a gente nem falava o que era toxicidade naquela época, sim, não tinha nada disso. E aí, chegou um belo dia que eu estava no meu programa da rádio, eu trabalhava na Metrópole e eu tinha um programa chamado Só para Mulheres, apresentava. Eu cheguei no dia, eu estava muito mal. E aí eu olhei para o operador de rádio, olhei para minha produtora e falei, a gente não vai falar nada do que está aqui na pauta. Ela, como ela, faltando 5 minutos para entrar o programa no ar. Falei, gente, não vai falar nada do que está aqui, deixe comigo. Aí eu comecei a desabafar. Eu abri o programa e falei, gente, é o seguinte, hoje vai ser um programa diferente, vai ser um programa sobre mim, sobre a Aline Castelo Branco, eu vou falar dos meus momentos, das minhas dores, a gente vai falar de relacionamento. A gente está passando por isso, tô passando por isso e isso, eu comecei a falar do que eu estava passando. E comecei a falar, aí eu comecei a falar mal dos homens. Falei, quer saber, nenhum homem presta, aí já comecei com minhas crenças, né? Nenhum homem presta, nunca mais eu vou me relacionar com homem, menina, você não sabe o que é isso. Aí comecei a desabafar, 1 hora de programa. E as mulheres ligavam para o programa, sabe? Começaram a desabafar as mesmas coisas que eu. Olha, meu marido fez isso, aquele homem me bateu. E na parte sexual também, você também acha que a sua descoberta ainda não tinha sido aos 22 anos? Então, eu achava que com esse relacionamento eu tinha me descoberto sexualmente. E, na verdade, não. Aí eu vim entender, depois do meu processo de autoconhecimento, que eu era uma mulher anorgástica. O que é isso? É uma mulher que não sente prazer. Mas ela acredita e acha que sente. Então, a anorgasmia é uma ausência de orgasmo. Então, quando eu estava me relacionando com ele, eu achava que eu tinha o maior prazer e tal, aquela coisa. Mas eu não tinha conhecimento do meu corpo, eu não sabia o que era o prazer em si, e muito menos eu sabia o que era a sexualidade. Porque, praticamente, ele foi meu, sei lá, eu não sei, assim, mas a gente tinha um envolvimento tão grande e que, para mim, tudo que ele falava ou tudo que eu sentia era muito real. E, na verdade, depois eu descobri que não era. É porque às vezes você fica tão envolvida que ali basta, né? Ali basta. E aí eu comecei a desabafar no programa de rádio. Aí, quando eu desabafei no programa de rádio, as mulheres se identificaram comigo. E aí o diretor, o dono da rádio, veio para mim e falou assim, Aline, o que foi isso aí? Eu falei, se quiser me demitir, pode me demitir. Ele falou, não, foi um sucesso. Vamos montar um programa só para você falar de relacionamento, amor e sexo. Quer? Eu falei, na hora, bora. Que maravilha. E aí surgiu o programa Confessionário, que foi um sucesso aqui na Bahia. 4 anos ficou no ar. E aí eu falava só sobre relacionamento, amor e sexo, com vários convidados. E chegou um momento que eu já não me sentia mais ali. Eu não queria ser mais uma apresentadora, só fazendo perguntas. Eu queria ter intervenções, eu queria dar uma opinião mais científica. E aí eu chamei minha ginecologista na época, Carla Calil, para dar entrevista. Ela falou, quando terminou o programa, ela falou, nossa, você está muito bem. Tem coisas que você sabe que eu não sei.
você vai estudar agora e vai se formar e vai virar sexóloga. Eu falei, como? Aí ela, eu vou te botar no curso. Aí me botou no curso de pós-graduação. Aí depois eu fui fazer mestrado em São Paulo. Aí eu fui para a Unesp, virei pesquisadora da Unesp, da USP. E aí eu comecei a deslanchar e comecei a me identificar muito com essa área de relacionamento e sexualidade. E pronto, e aí eu fui fazer atendimento em clínica. E aí a Aline foi crescendo, Aí eu fui crescendo aos poucos. Foi através, eu costumo dizer que através da minha dor, eu consegui me descobrir, eu consegui me autoconhecer, eu consegui ter uma outra profissão e ainda assim ajudar milhares de pessoas. Agora, quando você fala de tabus, né? Eu abri o programa também falando sobre isso. Ainda é um grande tabu falar em sexo no Brasil, não se fala. Você acha que seria possível a educação sexual nas escolas, por exemplo? Olha, eu sou uma ferrenha defensora disso. Inclusive, no meu projeto, no mestrado, a gente trabalhou muito isso e eu lutei lá em São Paulo para leis que viessem favorecer a educação sexual dentro das escolas. Eu apresentei um projeto para o governo de São Paulo e eu fui a primeira pessoa a implantar um sistema dentro das escolas de São Paulo sobre sexualidade humana. Então, a gente tinha um programa, eu montei um programa de rádio, criei um programa de rádio, o governo do estado de São Paulo adorou a ideia e eu comecei a implantar dentro de algumas escolas no interior de São Paulo como projeto piloto. E foi incrível. E aí eu trabalhava com as crianças, com os adolescentes, montando o programa de rádio para poder discutir sobre sexualidade humana dentro da escola. Então, esse foi um pontapé. Infelizmente, não se vingou porque... você sabe, né? Quando a gente fala de política, e aí tem os governos, partidos, então algum não vingou, mas a gente passou um ano nesse trabalho, foi muito bacana. E depois eu tentei trazer esse mesmo projeto para Salvador. E aí eu apresentei para a prefeitura, apresentei para alguns vereadores, apresentei aqui para alguns deputados. Inclusive, na época, eu estava com Luísa Maia. A gente fez, Luísa trouxe o projeto de educação para o Estado, né? Foi um projeto escrito por mim. Ela apresentou. Só que, infelizmente, não, na votação aqui na casa, eles não aprovaram, não quiseram aprovar, porque eles acharam que aquilo ali não era importante para o processo, né? Então, assim, eu defendo que a educação sexual ela deve estar presente na escola, dentro de casa e socialmente. Sem esse tripé, é impossível você conseguir ter consciência mais, né? Abrir a mente das pessoas sobre isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala de sexualidade humana, as pessoas acham que é sexo. Sim. Sexo, ato sexual. E, na verdade, não é. A primeira desconstrução tem que partir daí. Sexualidade fala do comportamento humano. Fala do modo como você se veste, do modo como a tua fala representa você, dos seus ideais, fala da sua orientação sexual. Fala também sobre o sexo biológico, que é se você nasce com um pênis, você é homem, se você nasce com uma vulva, você é mulher. E claro também que fala sobre o ato sexual em si, mas não é só sobre isso. A sexualidade ela é muito ampla e as pessoas confundem. Então, muita gente, quando me vê, já identifica, né? Já olha, já vem ela, vai falar sobre sexo. Eu digo, não. Eu vou falar sobre educação sexual e sobre sexualidade humana. Porque há muito enraizado na gente. Parece que o sexo é sujo. Que é proibido Parece falar, que é proibido. Né? Mas sobretudo, é isso. Nossa, o sexo é sujo. E aí, quando você tem uma profissional da área de saúde, eu sou uma profissional da área de saúde, eu sou uma sexóloga, e quando alguém vem para mim, olha, vai falar de sexo, é porque dentro dela está enraizada essa sujeira toda, sabe? E que é um fator histórico também, né, Aline? O Brasil, desde a colônia, né? Aí vem a parte dos colonizadores, a religião, tudo isso é embutido, inclusive, no país, eu acho que nas censuras também que reveste, né? Mas assim, vamos parar para pensar e vamos deixar um pouquinho de ser hipócritas, porque a propaganda, a publicidade hoje, toda explora o lado sensual e a sexualidade, principalmente de nós mulheres. Ainda, né? Então, quando você vai fazer uma divulgação, uma propaganda publicitária do seu produto, por exemplo, de beleza, né, que é um lifting ou uma máscara e tal, você usa a mulher sensual, bota a mulher com o peito praticamente pro lado de fora, né? Sim. Usa cenas que vão justamente levar para uma conotação mais sexual, mas aí ninguém fala, tá tudo bem. Aí passa nos maiores veículos de comunicação, a propaganda lá, tá lindo e maravilhoso. Isso daí é de sexualidade. Isso refere sobre o nosso comportamento. Mas a sociedade, ela não olha aquilo como, o sexo. Mas você está incentivando o lado sensual também. Sim, com certeza. Entende?
Mas aí você vê um profissional de saúde trabalhando, desmistificando, e já olha, pum, ai, é sexo. Sim, e aí eu falo sobre sexo. Então a gente vai encerrar esse bloco aqui e no próximo a Aline vai garantir que ela vai dar algumas dicas, como ter um autoconhecimento, que eu acho que é bastante importante, tem a ver com o sexo. E não só o feminino, como o masculino também. Já já a gente volta. Olá, estamos aqui de volta com a Aline Castelo Branco. A gente vai falar um pouco mais sobre esses tabus que tem aqui no nosso país, acho que em todo mundo, né, Aline? É, todo mundo, assim, é muito difícil hoje você olhar para o seu corpo, por exemplo, você sentir desejo, é muito recriminado, né? Então, assim, por que eu não posso sentir desejo e dizer que eu tenho isso? Por que eu não posso, por exemplo, cuidar das minhas dificuldades sexuais, né? Tem muitos casais que têm problemas no relacionamento por causa desse viés. E aí não procura ajuda, né? Não procura se autoconhecer. Sim. Olha só que interessante. Hoje mesmo, antes de vir para cá, fiz um atendimento e depois eu fui olhar minhas redes sociais. E tinha uma pergunta de um homem dizendo assim, Aline, eu tenho 27 anos casado e há 4 anos eu não tenho intimidade com a minha mulher. Depois da pandemia, eu virei praticamente um filho dela. E aí a minha pergunta foi, e você deixou isso acontecer por quê? Porque você tem 27 anos casado, o relacionamento já não estava bom antes da pandemia. Então não vamos comparar a pandemia. 4 anos sem ter intimidade com ela. O problema tá instalado e você não procura resolver por quê? Porque as pessoas acham que tratar relacionamento não é importante. E pelo contrário, quando você está bem dentro do seu relacionamento, impacta em todas as outras áreas da vida. Bom, você consegue trabalhar melhor, você tem mais disposição, você fica feliz, você consegue fechar negócios, né? Você se torna outra pessoa. Agora, pense você, quando o seu relacionamento está muito ruim, e eu não estou falando só da parte íntima, não, estou falando da parte amorosa. Quando está muito ruim, você não consegue nem trabalhar direito, você vive com cara fechada, tudo é ruim. Aí você não procura ajuda de um especialista para fazer um tratamento? Você acha que é a falta do autoconhecimento, por exemplo? Pode ser a falta do autoconhecimento? Não, é o que está enraizado. Todo mundo acha que entende sobre relacionamento e sexualidade humana. E no Mas a relacionamento, verdade não entende. Só te interrompendo um pouquinho. E durante o relacionamento, por exemplo, como você falou, enraizado, essa parte de comportamento nas mulheres independentes, feministas hoje, por exemplo, de querer fazer tudo, todas as demandas. Você acha que, eu penso assim, que essa configuração de que, eu também posso carregar uma mesa, mas se ele pode, se ele tem essa força física, também é bom. Essa parte de divisão de tarefas faz parte? Então, a gente pode tudo, tanto homem quanto mulher. Sim. Só que dentro do relacionamento existem energias. A energia masculina e a energia feminina. Então, quando uma mulher, que ela está muito empoderada, que eu não gosto dessa palavra, mas o empoderamento feminino, ela trouxe para a mulher esse distanciamento da tua própria feminilidade. Então, quando você se coloca dentro do relacionamento como o homem da casa, o que acontece? Esse homem sente que a masculinidade dele está ferida. E, gente, eu não estou falando sobre pagar conta. Todo mundo pode pagar conta, pode dividir conta. Mas na hora do relacionamento, existem coisas que são papéis de homem e coisas que são papéis de mulher. Então, por exemplo, quando uma mulher, ela coloca-se na frente do homem para carregar uma sacola, trocar uma lâmpada, sendo que o marido está em casa, amiga, desculpa, mas você está se colocando aí num lugar que não é teu. Você pode trocar lâmpada. Eu troco várias lâmpadas na minha casa, sem problema nenhum. Mas eu troco quando eu estou sozinha, quando meu marido está lá, é papel dele fazer. Entende? Essa divisão de tarefas, então, é bastante importante para o relacionamento. Para o relacionamento. Né? Então, veja só, o homem pode lavar o prato? Pode. Massa, beleza. Mas sabe o que acontece? Se isso for corriqueiro dentro da relação, você vai entrar na cozinha, vai ver o homem lá lavando o prato, você vai perder o tesão nele. Ok? Então é assim, minhas amigas, que funciona. Então não adianta esse papinho, feminismo, porque eu posso isso. Então fica com o teu feminismo, que você vai ficar mal no teu relacionamento. Então, assim, é preciso equilibrar as energias. Então, a mulher, ela tem energia feminina, ela tem energia masculina. Só que dentro do relacionamento você tem que estar equilibrado. Agora, vamos falar de trabalho. Eu quero conquistar, eu quero ganhar mais dinheiro, né? Eu quero ter abundância, eu quero proteger o futuro dos meus filhos. Eu vou para a rua, eu vou ser uma leoa. E ninguém vai me segurar. Eu vou ser uma leoa, eu vou fazer o que tem que fazer
para botar dinheiro na minha casa. Aí você eleva a sua energia masculina, que é de ação. Ótimo. Mas dentro de casa, meu amor, se você fizer isso, o seu homem ou vai arranjar uma na rua, ou ele vai perder o olhar de admiração por você. Ele vai perder o desejo, o tesão, porque ele está vendo do lado dele um homem. Que, na verdade, é ele que deveria fazer esse papel. Mas é bom deixar claro que não é submissão, Não é submissão, não é deixar de ser mulher. Você pode fazer tudo, você pode carregar uma sacola, trocar lâmpada, você pode sustentar a tua casa. Quantas e quantas mulheres sustentam uma casa hoje em dia, né? Sabe que um aluno meu, homem, colocou outro dia na plataforma, fez assim: Aline, estou muito mal. Minha mulher está bancando a casa, pagando tudo, porque eu estou com dívidas e problemas financeiros. Olha só isso. Sim. E eu não estou conseguindo fazer sexo com ela por conta disso. Eu falei, óbvio, meu amigo, tá ferindo a tua masculinidade. Qual é o homem que vai, mesmo que esteja divisão, mesmo que ele pague, e que eu acho que tem que ter divisão nas contas da casa, né? Proporcional. Se um homem ganha mais, ele vai pagar mais, se a mulher ganha mais, vai pagar mais. Tem que ter proporção. Só que o cara estava em dívida, a mulher está bancando tudo da casa. Qual é o olhar que ele vai ter? Ele está muito mal já, o psicológico dele, muito abalado. Sim. Então, o que acontece? Ele não consegue enxergar aquela mulher como uma mulher. Ele está vendo ali a ação toda masculina que deveria ser dele. E por conta dos problemas que ele está passando, afeto psicológico, ele não tem força para tomar posição e ser o homem da casa. É incrível como a mente, né, influencia todo o comportamento da harmonização sexual, da harmonização do relacionamento dentro de casa. Agora a gente vai dar um pulo grande aqui. E Portugal? Portugal tá lá. Me conte de Portugal. Não, Portugal foi uma história meio louca, assim, né? Eu estava em São Paulo, eu trabalhava na Record São Paulo, apresentava o jornal A da Record. E aí eu estava estudando mestrado em educação sexual, porque eu já estava fazendo a transição de carreira. Eu não queria mais atuar como jornalista na frente das câmeras e tal. Então, eu estava fazendo a transição, estudando meu mestrado, não estava atuando como sexóloga ainda. E a minha pesquisa repercutiu no Brasil inteiro. A minha pesquisa do mestrado foi como dar prazer à mulher. Como os homens estavam dando prazer às mulheres, por conta da dificuldade que muitas estavam tendo em chegar lá. Você fala pouco nisso até hoje, né? Eu falo muito sobre isso, aliás. Aí, no meio desse processo, a minha pesquisa estourou lá de mestrado. Sim. E como eu estava nos veículos de comunicação, minha amiga lá do UOL fez assim, Aline, me dá o release que eu vou botar essa pesquisa aqui que vai render muita coisa e tal. Aí eu dei o release que a Unesp tinha feito, dei para ela e beleza, fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, a minha amiga, estava o meu telefone cheio de mensagem, ligação. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Quando eu fui entrar, estava lá o Brasil inteiro me procurando, porque ela colocou a notícia. Especialista da Unesp dá curso sobre sexo oral. E não tinha nada a ver, né? Mas assim, ela queria clique e ela botou a chamada, especialista da Unesp da curso de sexo oral. E aí, quando clicou, estava lá minha declaração, estava minha foto, os alunos que eu tinha colocado na sala de aula e tudo. E aí, pronto, aí aquilo ali mudou minha vida. E a partir daquilo ali, eu fui chamada para dar uma entrevista no Jô Soares e eu pedi demissão da Record, porque a Record não me liberou, porque era concorrente. Sim. E aí, eu cheguei pro meu chefe lá, falei, chefe, vou ter que pedir demissão. Ele falou, não saia, por favor. Eu falei, então vocês vão me liberar? Ele, não, a gente não libera. Eu falei, então você pode assinar aí minha carta e tal, que eu tô indo embora. Ele falou, mas você vai viver do quê? Eu falei, não sei. Mas só sei que eu estou indo realizar um sonho meu, que, olha que incrível, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu falei para mim mesma, um dia eu vou sentar no sofá do Jô. E olha como a palavra tem poder, né? Com certeza. Eu não sabia como eu ia sentar no sofá do Jô. E aí, quando veio esse momento, eu não pensei duas vezes. Pedi demissão, fui lá, sentei no sofá do Jô para falar do meu projeto Como Dar Prazer à Mulher. E a partir disso, foi que eu virei mesmo pro lado da sexualidade humana e do relacionamento. Ela precisa de treino? Lógico que precisa de treino. Ela já fez uma boquinha assim, lógico. Bora falar um pouquinho da sua carreira em Portugal. Bora. Tem uma escola para homens que a gente vai falar um pouco. Isso. E tem diferença essa aula para homem e para mulher? Bem diferente? Tem, são coisas diferentes, porque são públicos diferentes, né? Então, assim, a gente tem que tratar de públicos diferentes. Então, eu tenho o público masculino e feminino. E lá em Portugal é engraçado. Quando eu cheguei lá, eu cheguei justamente em 2016. Então, eu tinha pedido demissão da Record, tinha dado entrevista no Jô Soares. E aí, meu marido falou assim, vamos, vai ter uma crise no Brasil, você está desempregada, você já vai começar a nova carreira, então você começa a sua nova carreira em outro país. Eu falei, tá bom, um desafio, eu adoro, eu sempre quis morar fora do país, né? Era um sonho meu.
E aí, sempre quis fazer intercâmbio, minha mãe não tinha dinheiro para pagar, então tinha aquelas coisas meio de frustração, sabe? Falei, gente, é a chance agora, que bom, eu vou e vamos lá. Aí a gente mudou, eu cheguei lá, a gente chegou com 4 malas. Vocês já foram casados? É, a gente chegou, já tinha casado desde 2014. Aí a gente foi com 4 malas, praticamente os dois, com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que era, eu só tinha ido em Portugal uma vez passear, sem saber como é que ia ser nada. A gente alugou um quarto no Airbnb durante um mês. Falamos, vamos ficar no quarto do Airbnb, vamos ver o que é e vamos ver o que dá. Beleza. E aí a gente tá lá com as 4 malas, você ficar em um quarto, a gente foi ficando. E aí, resumindo, eu fiquei morando em um quarto durante 1 ano e 3 meses, dentro de um quarto, trabalhando com o computador na cama. E aí, trabalhando online, porque eu já estava nas redes sociais muito forte, meu canal do YouTube e tal, e eu ganho dinheiro com isso também. E aí, eu queria viver o país. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar aqui, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, já sei. Vou trabalhar de qualquer coisa porque eu preciso ganhar dinheiro em euro. Eu não posso trazer meu dinheiro do Brasil para cá, eu preciso ganhar em euro. O que é que eu vou fazer, né? A parte de sexualidade, eu não tinha contato nenhum com ninguém. Eu falei, vou ser call center. Surgiu um trabalho para ser call center, atendente. Meu Deus. Aí eu fui ser call center. Meu marido começou a trabalhar na Toyota. E aí eu fui ser call center. Ganhava 700 euros para atender o telefone lá e vender plafon para as velhinhas. Era mais velhinha, porque o país é todo velho. E era engraçado, porque quando eu ligava, minha senhora, olha, tem isso, tem aquilo. Ela via que eu era brasileira, começava a bater papo comigo. Eu adoro as novelas brasileiras. Aí eu começava a bater papo com a mulher, eu não conseguia vender. Era um desastre total. Aí minha supervisora via, Aline, você não está conseguindo vender, não estás a vender, porque isto é um problema para nós. Eu, tá bom. E eu me divertia com aquilo. E eu comecei a me divertir e tal. Fiquei 1 mês, não deu. Eu falei, quer saber? Eu vou investir em mim aqui no país. O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer de melhor? Sou jornalista, sou uma excelente comunicadora, sou uma excelente repórter e apresentadora e eu sou sexóloga. Eu tenho um diferencial que ninguém nesse país tem, que é ter essas 2 profissões. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou ter um programa na televisão portuguesa sobre relacionamento, amor e sexo. Eu vou ser a Fernanda Lima desse país. Eu coloquei isso na minha cabeça e aí eu coloquei minha energia de ação. Fui com tudo, virei uma leoa. E o que eu fiz? Mapeei o país inteiro. Quais são os veículos de comunicação que tem? Rádio, televisão, jornal. Fiz o mapeamento, coloquei tudo lá na planilha. Comecei a ligar de um para um para pegar contato. Olha, eu quero falar com o diretor da televisão, por favor, tal. Quem é? Aí me posicionava como a bambambam. Mentira, não tinha merda naquele lugar. Aí ligava, olha, é Aline Castelo Branco, eu sou brasileira e tal, pererê. Eu queria ter uma reunião com ele para apresentar um projeto que a gente está trazendo para Portugal, não sei o que, não sei o quê. Maravilha. Minha filha, as portas se abriam assim, né? Porque o povo mandava e-mail, pá. Só que lá o povo não vê e-mail. Eu demorei quase 1 ano fazendo esse trabalho. 1 ano fazendo esse trabalho. Eu já estava cansada, desistindo, ia para a porta da televisão, deixava pendrive e não sei o quê, pá. E aí eu falei, quer saber? Vou contratar um assessor de imprensa para me posicionar no país. Aí contratei um assessor de imprensa, que depois virou meu sócio. E aí eu comecei a dar entrevista no país inteiro, em todas as televisões, sobre sexualidade humana. Aí o que acontece? 6 meses depois de eu ter mandado um primeiro e-mail para o diretor de uma televisão lá, que é tipo a TV Globo, ele responde, Aline, venha ter uma reunião comigo dia tal hora. Eu já nem lembrava do cara. Quando eu olhei o e-mail, eu falei... Aí fui olhar para ver quem era. Falei, meu Deus, esse homem mandou mensagem para mim, eu vou lá. Fui. Cheguei na televisão com todo o material do meu programa que eu queria apresentar. Falei, olha, é o seguinte, é isso. Fiz uma reunião de 1 hora com ele. Aí ele olhou para minha cara e fez assim, olha, eu não tenho condições de botar esse programa aqui porque é muito forte para o país. A gente não fala sobre relacionamento e sexo na televisão aqui e tal, mas eu gostei de você e eu vou te dar uma rúbrica. A rúbrica é um quadro dentro do programa da manhã. Quando ele falou isso, eu só falei chorar na frente dele. Eu falei, muito obrigada pela oportunidade, eu não sei o que e tal. E aí ele me deu a rúbrica no programa da manhã, que era um programa super famoso. É tipo Ana Maria Braga, essas coisas que tem no Brasil. E aí eu fui, 1 vez por semana, eu estava lá falando sobre relacionamento. E aquilo começou a crescer, eu tirava dúvida das pessoas e tal. Até que 2 meses depois, uma outra emissora ligou para mim e falou assim, você pode vir aqui na reunião que a gente tem uma ideia de fazer um programa. Eu falei, tô indo e eu já tenho o programa na minha mão. Aí a diretora fez, ótimo, vem até comigo. Aí fui.
Quando eu cheguei lá, que eu apresentei o programa, que eu mostrei tudo, que eles viram minhas redes sociais, né, que tá bombando, 1 milhão de seguidores eu tenho, no YouTube e tal. Aí ela falou, Aline, a gente precisa de uma pessoa para você e a gente quer revolucionar o país. Aí surgiu o Pela Fechadura, que é num programa tipo Multishow GNT, e a gente é um talk show onde a gente fala sobre relacionamento, amor e sexo, entrevistando as maiores celebridades do país. Tipo assim, tipo uma Tata Werneck, eu me senti a Tata Werneck. Aí a gente tem 3 anos no ar já. Que maravilha. É por temporada. E eu acabei sendo a primeira e única brasileira que tem um programa na televisão fora do país falando sobre relacionamento, amor e sexo. Que maravilha, né? E aí foi a minha jornada, mas foi uma luta. Então, quando as pessoas olham de fora e vê, tipo... Eu cheguei aqui na Bahia, muita gente... a Aline chegou e tá aqui, veio de Portugal, toda metida, porque não sei o quê, porque tá rica, milionária. Eu falei, não, gente, vocês não sabem o pão do diabo que eu sofri lá, a luta que foi, né, pra você conseguir realizar o seu sonho. E aí, quando eu realizei esse sonho, menina, eu chorava. Ó, se eu falar, eu choro também. Mas são realizações maravilhosas. E é muito bom, né? Porque eu consegui juntar minhas 2 profissões numa coisa que eu amo e que eu adoro. E ainda fora do país, coisa que o meu país não me valorizou, ofereceu, né, Aline? Então, tipo, é muito bacana você ver isso. Aí, quando você olha o pessoal falando, ela tá metida, não sei o que, eu falei, porra, você não sabe o que eu tive que carregar, o que eu tive que sofrer. A xenofobia que eu passei pra estar aqui hoje falando, né? Então, é meu louco isso, né? A gente encerra aqui o programa Bahia da Gente com essa maravilhosa baiana Gente, eu chorei. extraordinária, Aline Castelo Branco.